Olá! No mundo das vendas, onde cada conversa conta, ter a perspectiva certa, bom, isso pode mudar o jogo completamente. Hoje a gente vai mergulhar em uma ferramenta de comunicação que é poderosa demais, a ressignificação. Já parou para pensar como é que se consegue mudar a percepção de uma pessoa? Transformar um não taxativo num quem sabe, só ajustando o jeito de apresentar a ideia? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender o que é ressignificar, vamos começar com uma história bem clássica. Pensa na cena, um cavalo, que é um bem super valioso, simplesmente foge. A primeira reação, a visão dos vizinhos, é de azar, mas a resposta do fazendeiro, ela é genial. Ele se recusa a aceitar essa primeira impressão. Ele basicamente diz, calma, a história ainda não acabou. E aí a coisa vira. O que parecia uma perda enorme, de repente vira um lucro gigantesco. A percepção muda de azar para sorte grande. Mas o fazendeiro, com toda a sua sabedoria, mantém a postura. Ele entende que o significado de um evento, ele depende totalmente do que vem depois. E aqui a história fecha com chave de ouro. A tal sorte grande leva a um acidente que parece terrível, mas que, no fim das contas, se revela uma salvação. Uma perna quebrada, no dia a dia, é uma tragédia, mas num contexto de uma guerra, vira um livramento. É o mesmo evento, mas com significados completamente opostos, dependendo de como se olha. Nesta análise, então, a gente vai seguir exatamente essa jornada. Vamos começar entendendo o poder da perspectiva, depois vamos definir direitinho o que é ressignificar e, claro, vamos para a prática. Como usar isso para superar objeções em vendas e até aquele remorso pós-compra, sempre com foco no longo prazo. A história do fazendeiro mostra isso de um jeito brilhante, né? O que afeta a gente não é o fato em si, mas a moldura que a gente coloca em volta dele. É essa moldura que define o significado e, por consequência, a nossa reação. E aqui está a definição formal. Esse é o conceito central que ficou famoso com os criadores da programação neurolinguística. Basicamente, ressignificar é a arte de trocar a moldura de uma situação para alterar o que ela significa. E quando o significado muda, a nossa resposta para aquilo também pode mudar. Simples e poderoso. E olha, essa ideia não é de hoje. Como a gente vê no material que deu origem a esta análise, a introdução ao conceito usa exatamente essa parábola do fazendeiro. Isso só mostra o quão fundamental é esse princípio. O significado das coisas é maleável. Bom, e a ressignificação se divide em duas técnicas principais. De um lado, a ressignificação de conteúdo. Aqui, a gente muda o rótulo da coisa. Pensa assim, a teimosia de uma pessoa pode ser vista como tenacidade, alguém que não desiste fácil, né? Do outro lado, tem a ressignificação de contexto. O comportamento é o mesmo, mas o cenário muda tudo. Por exemplo, ter uma voz super alta é um problema numa biblioteca, certo? Mas e no estádio de futebol? Aí vira uma qualidade. Entender essas duas formas é o pulo do gato para o que vem pela frente. Ok, agora vamos trazer toda essa teoria para o campo de batalha, para o universo das vendas. Como é que essa ferramenta pode, na prática, transformar resistência em oportunidade de negócio? Pensa bem, quando um cliente fala "tá muito caro" ou "não tem tal função", essa é só a perspectiva inicial dele. É a moldura que ele trouxe para a conversa. A missão de quem vende não é quebrar essa moldura à força, mas sim oferecer uma nova, uma que seja mais interessante. Então vamos ver na prática. Algumas táticas bem específicas de como a ressignificação funciona para lidar com os maiores desafios de uma venda, as objeções e o famoso remorso do comprador. Olha só esse cenário clássico tirado direto do nosso material de base. Um cliente olha para um carro e a primeira reação, a moldura dele é: nossa, muito rápido, não é para mim, sou uma pessoa mais conservadora. Presta atenção na genialidade disso. O vendedor não bate de frente. Ele não diz, não, imagina, nem é tão rápido assim. Pelo contrário, ele pega a palavra conservador e faz uma ressignificação de conteúdo. Ele muda o significado de conservador de alguém lento para alguém que protege o que é valioso, tipo dinheiro investido e a própria segurança. É brilhante. E esse exemplo poderoso vem direto da fonte. Ele mostra direitinho como essa técnica pode ser aplicada de um jeito elegante, sutil e super eficaz, alinhando o produto aos valores que a própria pessoa declarou ter. A objeção número 1, claro, é o preço. A ressignificação aqui é clássica. É tirar a conversa da moldura de custo e levar para a moldura de investimento. Um preço maior hoje não é visto como uma despesa, mas como uma economia lá na frente, com menos manutenção e também com uma proteção do valor do bem. A conversa deixa de ser sobre gastar e passa a ser sobre investir. E aquele medinho de se arrepender depois de fechar negócio?
Essa tática, também do material de origem, é sensacional. Quando o vendedor oferece abertamente a chance de desistir, como no exemplo de "posso rasgar o contrato", ele devolve todo o poder para a mão do cliente. Isso ressignifica a situação, deixa de ser uma armadilha e passa a ser uma escolha livre. E o mais curioso é que isso fortalece a decisão de comprar. Então, o ponto central aqui, o mais importante, é que ressignificar de forma eficaz não é sobre usar truques. É sobre entender o que a outra pessoa realmente valoriza, lá no fundo. O processo todo pode ser resumido em 4 passos bem simples. Primeiro, ouvir com atenção sem julgar. Segundo, investigar qual é o valor positivo por trás daquela objeção. Tá muito caro, quase sempre quer dizer quero ter certeza de que estou fazendo um bom negócio. Terceiro, oferecer a nova moldura. E quarto, conectar essa nova visão com os objetivos de longo prazo da pessoa. No fim das contas, uma ressignificação bem feita é uma forma de comunicação empática. É sobre construir uma ponte entre o que um produto oferece e o que o cliente realmente quer, criando confiança e uma sensação de valor compartilhado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai além das vendas. Pensemos num desafio atual na vida profissional. Uma negociação travada, um projeto que não anda. E se a forma como estamos enxergando o problema não for a única possível, qual seria uma outra perspectiva que poderia, de repente, transformar completamente o jogo? Fica aí a reflexão.